Juliano, sou aluno do curso de História, agora vou conversar com a professora Sara. Professora, o que a professora entende de inclusão? Inclusão, o próprio nome já é autoexplicativo, né? É questão de você incluir. Incluir quem? E se tratando de inclusão na escola, é a gente olhar, né, para uma sala de aula na perspectiva de cada diferença, né? Então, nós temos mesmo, por exemplo, assim, um aluno avaliado, né? Ele é um aluno que a gente chama de incluso. Por quê? Porque ele tem outro tipo de atendimento e está estudando no ensino fundamental, por exemplo. Esse aluno, apesar de ele ter uma avaliação que de repente seja neurológica ou apenas até um parecer psicológico, ali numerando alguma dificuldade, né, que esse aluno tenha. Então, a partir do momento que é identificado, esse aluno tem plenas condições de estar dentro de uma sala de aula recebendo atendimento ali também. Até porque, mesmo com laudo, sem laudo, cada um tem a sua diferença, né? Então, você achar que só um aluno que tem um laudo neurológico ou uma avaliação tem as suas diferenças com os demais, é engano. Se você entrar dentro de uma sala de aula, você sabe que cada ser ali tem um percurso de aprendizagem, né? Tem um percurso da vida acadêmica. Então, já é uma inclusão no geral mesmo, né? Então, a gente entende inclusão como esse processo mesmo de estar abarcando todos os sujeitos, né, que participam do processo escolar e olhando para eles de uma forma diferenciada, atendendo eles na sua especificidade, naquilo que, de repente... Né? Exatamente. Agora eu te pergunto, como deve ser feita a inclusão na escola? Então, depende de vários aspectos, né? Vamos falar, por exemplo, de inclusão, estamos falando de inclusão enquanto espaço físico, estamos falando de inclusão enquanto trabalho pedagógico. Numa sala de aula, por exemplo, quando tem um aluno com dificuldade de locomoção, é preciso ser feito as adaptações necessárias para incluir esse aluno. Se um aluno com baixa visão, é preciso que sejam feitas as adaptações necessárias para incluir esse aluno. Um aluno que tem dificuldade na leitura e na escrita, ele também precisa de um trabalho diferenciado para que esse aluno se desenvolva tanto quanto os outros. Para isso é uma série de adaptações que precisa ser feita. Se é do plano físico, então de repente começa pela estrutura mesmo. Se é de ordem pedagógica, então é lá no trabalho pedagógico que precisa ser feito as adaptações necessárias para incluir esse aluno e ele ter um percurso de desenvolvimento tanto quanto os outros que estão ali. Agora, outra pergunta. Que tipo de ação pode ser sugerida no sentido de tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regular? Que tipo de ação? Pode ser sugerida. Olha, primeiro de tudo, né, eu sempre quando eu trabalho com os alunos, né, que tem alguma necessidade educativa, né, eu sempre peço para eles, né, no atendimento especializado, você sabe por que você está aqui? Né? Às vezes o aluno diz que não sabe, pode ser que com o tempo ou não entendeu muito bem o processo. A primeira questão é você trabalhar com esse aluno que não é uma coisa que não seja possível de ser superado aquela dificuldade naquele momento, né? Então você faz um trabalho com o aluno, um trabalho com os pais, para os pais estarem entendendo a importância desse processo, a escola ter um atendimento especializado quando é caso de aluno com alguma dificuldade, por exemplo, na leitura, na escrita, um caso de uma dislexia ou qualquer outra dificuldade, qualquer outro transtorno, porque a gente tem o nosso alunado, na questão, por exemplo, do atendimento especializado, a gente atende na questão da deficiência intelectual, os transtornos funcionais e os transtornos global do desenvolvimento, né? Então, a gente identificando o que, às vezes eu sempre digo assim, o que um laudo vai fazer de diferença na vida da pessoa? É apenas para você saber que o aluno tem aquela necessidade, mas o que vai fazer a grande diferença é um trabalho aplicado, né? Então o aluno saber por que ele está ali, qual que é a dificuldade, o que ele precisa fazer para ele poder se desenvolver. Eu não digo nem superar, porque a partir do momento que você diz superação, você vai colocar o outro numa situação
de desvantagem em relação aos demais, né? Então é um trabalho mesmo no sentido de se desenvolver, e cada qual se desenvolve por um caminho. Então, o aluno sabendo, os pais sabendo da importância desse trabalho, e também muita formação com os professores, porque nós temos uma diversidade bastante grande em se tratando de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Diferente, por exemplo, dos anos iniciais, quando você tem um professor só. O professor consegue ter controle sobre todo o processo de desenvolvimento acadêmico. Aqui não. Então, um trabalho bastante efetivo com os professores, para estar entendendo, conhecendo esse aluno, sabendo por que caminhos ele aprende melhor, até para poder fazer as intervenções necessárias, né? Então, são ações que precisam ser feitas. Então, esse trabalho aí, que é um tripé: aluno, pais e professores. Outra pergunta. Qual a vantagem dos alunos, para um aluno ser deficiente estudar com um aluno incluso? Nossa, é maravilhoso isso. Uma excelente pergunta essa sua. Por quê? É comprovado que o ser humano, ninguém já nasce pronto, né? Isso daí é nas relações um com o outro que vai se fortalecendo. A partir do momento que eu coloco aluno igual, por exemplo, assim, como a gente já fez muito, por isso que eu sou totalmente favorável à questão da inclusão. Quando você coloca os pares com a mesma quantidade, digamos, o mesmo conhecimento, em que isso vai ajudar um ou outro a se desenvolver? A partir do momento que você coloca junto com toda essa diversidade, nessa interação, é nessa troca que vai promover o desenvolvimento, né? Então, é muito importante que seja colocado com toda essa diversidade mesmo. Isso não só para aluno que tem comprovadamente alguma dificuldade mesmo, para qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa, desde que os mais novos vão aprender com os mais experientes e assim vai, né? Então, é muito importante essa... Última perguntinha. O professor, está preparado para trabalhar com alunos ou não estão? Os professores? Hoje estão preparados para trabalhar? Olha, a formação, ela tem que ser permanente. Então, dizer assim, não, hoje está todo mundo preparado, não existe isso, né? Porque a formação é permanente. Eu posso... A todo momento está sendo descoberto coisas novas, a todo momento está sendo criado coisas novas. Então, não tem como dizer que o professor está pronto para trabalhar com a inclusão. Mas sim, de que ele precisa estar em formação permanente. E onde que vai acontecer isso? Vai acontecer nas formações continuadas, vai acontecer no próprio interesse do próprio professor buscar, né, aprender, buscar fazer cursos, buscar outros tipos de formações, lendo documentos, lendo o que você fala a respeito de determinadas dificuldades, né? Então, é formação permanente. Não existe dizer assim, eu vejo muito que às vezes fala assim, o Estado tem que preparar. De fato, a obrigação do Estado de proporcionar momentos e condições para que a gente tenha formação. Mas também passa um pouquinho pela escolha individual de cada um de procurar entender, né? De procurar entender e tendo em vista sempre o desenvolvimento pleno do estudante, em todas as áreas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela professora dessa entrevista. Até a próxima. Valeu. Ok.